Bom, pessoal, o nosso artigo foi relacionado à questão das infecções sexualmente transmissíveis que estão em alta no Brasil, né? E aí, por que essas infecções, essas ISTs estão acontecendo, né? A sífilis, o HIV, a AIDS, que são doenças distintas, muita gente confunde, mas são doenças distintas. A hepatite, elas estão entre as doenças silenciosas com um índice de crescimento no país, né? E aí, o que vem a ser uma IST? São doenças, infecções, né? Dá-se aí a sigla IST e não DST, né? Pelo Ministério da Saúde, ela passou a ser denominada como infecção e não mais como doença, que tem a sua principal forma de transmissão através do sexo vaginal, anal ou oral, desprotegido, ou seja, sem o uso de preservativo, com a pessoa infectada. Pode ser passada para a criança, né, através da transmissão vertical. Então, as ISTs, elas são doenças, né, são infecções como todas as outras, mas que ela tem uma peculiaridade. A principal forma de entrada dela seria pela questão sexual, né? E por que elas estão em alta, né? Primeiro, elas são silenciosas. Muitas das doenças, elas têm um período de incubação de anos, né? Então elas são silenciosas, são assintomáticas muitas das vezes, principalmente nas mulheres. A camisinha está se tornando uma coisa do passado, né? Não se é mais usual o preservativo, e os tratamentos estão cada vez mais eficazes, e isso tira a prerrogativa da prevenção, né? E segundo Mauro, ele coloca, por não sentirem nada, as pessoas não procuram um médico e não descobrem que estão infectadas. Sem saberem, as chances de transmissão do vírus ou da bactéria para os parceiros através do ato sexual sem proteção é muito maior, né? E aí, como podemos identificar num contexto geral, né? No geral, as doenças causam lesões nos órgãos genitais, mas também podem provocar câncer, complicação na gravidez e no parto, aborto, infertilidade, problemas neurológicos, cardiovasculares e até a morte. Há ainda aquelas emocionais, sociais, que muita gente esquece. Não é incomum um portador desenvolver distúrbios psiquiátricos e ter problemas no relacionamento. E aí a gente vai colocar algumas delas, né, como a clamídia e a gonorreia, que são doenças causadas por bactérias, né? Tem a principal forma de expressão clínica através de um corrimento vaginal ou através do pênis, né? E a principal manifestação sintomática seria o ardor ao urinar, né? Tanto a clamídia como a gonorreia são curadas através do uso de antibióticos, e ambos os parceiros têm que fazer o tratamento. A hepatite, ela é classificada em letras, né? Ela tem classificações A, B, C, D e E, sendo que a B, C e a D são as sexualmente transmissíveis, né? A hepatite B e D tem como sintomas principais do abdominal diarreia, náuseas, vômitos, intolerância a cheiros, peles e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, mal-estar e dor no corpo. O tratamento de ambas é feito com medicamentos antivirais, fundamentais para que a doença não evolua para cirrose ou câncer de fígado. A herpes, ela é provocada também, né, por um vírus, né? Se dá os sintomas, as manifestações clínicas dela se dá através de ardor, coceira, formigamento nos gânglios inflamados, né? Depois surgem as bolhas dolorosas, muitas vezes coça. No ato de coçar, aquele líquido ele extravasa, gerando assim as feridas, né? Não tem tratamento, não tem cura, ou melhor, não existe cura, mas existe tratamento, que é feito através de medicamentos utópicos, como pomadas ou medicamentos que você usa ali em cima da região lesionada. O HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, ela é causada pelo vírus, por um tipo de vírus, né? O período de latência dela pode durar anos. Ela tem fases, né? Que da primeira fase vai desde um resfriado comum até os sarcomas, né? E ela pode durar até 8 anos, né? O período de latência dela. A doença não tem cura, mas tem tratamento, né? Através dos antirretrovirais, melhor dizendo. O HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Ela é
classificada clinicamente por uma verruga, principalmente, né? Ela ataca ali a parte ânus, pênis, vulva, vagina, até a parte urofaríngea, né? E útero. São apresentadas como verrugas, né? E o tratamento é feito com a queima dessas verrugas em locais específicos, né? Elas podem aparecer de uma a várias, né? De unitária ou populosa. A sífilis, que é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, apresenta várias manifestações clínicas que também tem fases, né? Na primeira fase, os sintomas são as feridas. Na segunda, se tem a manifestação, que se dá de 6 semanas a 6 meses. Na fase seguinte, né, é latente, ela não apresenta sintoma, é assintomática. E na fase terciária, pode surgir de 2 a 40 anos depois do contágio, da contaminação, né? E pode levar a ulcerações cutâneas, ósseas, cardiovasculares, neurológicas e até ao óbito, né? A boa notícia é que a doença tem cura com a aplicação da penicilina. E a tricomoníase, né? Seu causador é um protozoário. Ele vai causar corrimentos amarelados, se assemelha muito à gonorreia, né? E a tricomoníase ela é tratada com antibióticos de via oral, creme vaginal ou cápsulas. Dando continuidade, vou mostrar como podemos usar os gráficos para apresentar informações sobre as IST no Brasil. Então, vamos interpretar informações contidas em gráficos e analisá-las. Vamos lá. Aqui, segundo a OMS, a maioria dos brasileiros, 94%, sabe que a camisinha é a melhor forma de prevenção a IST e AIDS. Mesmo assim, 45% da população sexualmente ativa não usou preservativo nas últimas relações sexuais casuais nos últimos 12 meses. Por esse motivo, cerca de 2,5% da população brasileira sexualmente ativa já contaminada em alguma ocasião por certo tipo de IST. Isso representa aproximadamente 5 milhões de brasileiros infectados. Então, eu tenho um gráfico aqui de setores. Ele está representando aqui um todo de 5 milhões de brasileiros infectados e foi distribuído em partes. Essas partes foram as ISTs, conhecidas como a clamídia, gonorreia, sífilis e herpes genital. Então, dá para deduzir aqui, tirar 41% foram contaminados pela clamídia, 32% gonorreia e sífilis 14%, e herpes genital 13%. Então, a cada hora são registrados 18 novos casos de sífilis no Brasil. Em 2018 foram notificados 158.051 casos e em gestantes foram 62.599. Então tem um gráfico aqui em barras que ele expressa as informações que foram coletadas. Então tenho aqui a taxa de gestante congênitas por 1.000 nascidos vivos. Essa linha esquerda. Na vertical aqui à direita eu tenho a taxa de adquirida por 100.000 habitantes. E na horizontal aqui embaixo do gráfico tenho o tempo. Essa linha aqui está representando tempo, 2010 a 2018. Analisando aqui em 2010, gestantes foram 3,5 por 1.000 nascidos vivos. E congênita foi 2,4 por 1.000 nascidos vivos. Comparar a adquirida, vou para essa linha aqui à direita, vertical, que diz que foram 75,8 por 100.000 habitantes. Então aqui se expressa teve um aumento nos casos de sífilis no Brasil, um aumento considerável de 2010 a 2018. A taxa não passava de 10 habitantes por 100.000. 2018 está 75,8 habitantes por 100.000. Então teve uma elevação. Esse outro gráfico que mostra que 43.000
Esse gráfico aqui mostra 43,9 mil novos casos de HIV notificados em 2018, principalmente em homens entre 25 e 39 anos. Então, teve um aumento dos casos de HIV aqui, dá para perceber, entre os homens com a idade, a faixa etária de 25 a 39 anos. Esse gráfico aqui, ele é um pirâmide etária, justamente quando eu quero colocar faixas etárias com dados de gêneros, homem e mulher. Então, analisando aqui meu gráfico rapidinho, eu tenho aqui, está indicando em azul aqui 2008, 2018. Em cima, na horizontal aqui, eu tenho quantidade pela taxa de 100 mil habitantes, então 10, 20, 30. Aqui na vertical eu tenho a faixa etária, então pediu aqui do homens de 15 a 19 anos. Em 2008 foram 3,7, 2018 6, de dos 20 a 24 anos, em 2008 foram 18,4, em 2018 35,8, teve um aumento de 25 a 29. Em 2008 era 41,2 e em 2018 aumentou para 50,9. De 30 a 34 anos, isso aqui teve uma redução. 2018 era 55,6, 2018 mudou para 47, então teve uma redução. E aqui, né, a idade de 60 anos, teve um aumento. 2008 era 11,3 e 2018 12,4. E as mulheres aqui, as mulheres, você analisando o gráfico, teve uma redução. As mulheres de 15 a 19 anos, 2008 era 4,6, 2018, lembrando 2018 aqui a barrinha cinza, 3,2, teve uma queda. De 20 a 24 anos também é outra queda. 2008 era 14,9 e 2018 caiu para 9,7. Justamente as mulheres também, se você analisar o gráfico, teve uma queda. E 60 anos também, de 6 passou para 7,4. E casos de HIV AIDS no Nordeste. Números de casos notificados de HIV AIDS no Nordeste brasileiro em adolescentes. Aqui a faixa etária só em adolescentes, de 15 a 24 anos, em função do ano e gênero. Então, aqui é um gráfico linha. Eu tenho aqui na vertical os casos de HIV, vai escrevendo de 0, vai subindo, aumentando os valores. Aqui na horizontal eu tenho tempo, temporal, de 2004 a 2016. Então a descrição da linha aqui masculino e feminino. A linha azul é masculino. Então o azul sempre teve mais alto que os meninos aqui. 2004 cresceu para 2005, 2005 deu uma queda, subiu, foi levando os casos 2010, teve outra queda 2011, 2012 subiu. Então aqui não teve muita alteração. 2016 teve a queda também. Eu tenho uma tabela. Essa tabela de frequência foram distribuídas. Essa tabela foi feita uma distribuição de frequência de casos de AIDS por estado da região nordeste do país em função do sexo. Então tem uma tabela. Essa tabela ela foi feita justamente para facilitar a compreensão do leitor, de quem está assistindo na TV, vai ver no jornal ou justamente na internet. Então o que está mostrando aqui esses dados? Está mostrando, foi feita uma pesquisa. Foi coletado os dados da região Nordeste e verificou-se a totalidade de casos de AIDS na região Nordeste. E esse pode ter feito um mapeamento de estado por estado. Então essa tabela está servindo para isso, para mostrar dados. Foi coletado no estado e esses dados foram divididos em estado, quantos homens foram contaminados pelo HIV e as mulheres. Então, essa tabela aqui mostra quanto é o estado brasileiro da região Nordeste. Pernambuco foi o que apresentou o maior número de casos notificados no período analisado, foram 23,53%. Então, em seguida, veio a Bahia com 18,94% e depois o Ceará com 17,64% e Maranhão com 11,58%. Então, o estado com a menor ocorrência foi Sergipe, que 4,55%. Então, o estado que teve a menor contágio foi o estado de Sergipe. O Rio Grande do Norte, que ficou
penúltima, 4,66% de toda a região Nordeste. Então, o estado que teve o maior índice aí foi Pernambuco. Então, é só isso, pessoal. Obrigado.